Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma sequência, na verdade é um vídeo que vai iniciar uma sequência de movimentos sociais que ocorrem na Primeira República. Aliás, eu já fiz uns vídeos sobre revolta da vacina, a revolta da chibata, que são movimentos urbanos que ocorrem nas cidades. Agora nós iremos começar os vídeos que falam, que tratam os movimentos sociais rurais, né, que acontecem no campo. Então, vamos aos slides, porque hoje eu vou falar da Guerra de Canudos. Eu queria muito que você prestasse atenção nessa aula. Por quê? Olha, eu fiz uma aula com uma riqueza de dados imensa, principalmente para quem quer aprender sobre o tema e quer usar isso para passar num concurso público aí, não é verdade? Então, vamos aproveitar esse tempo aí que eu vou falar do Euclides da Cunha. Tem muita coisa bacana aí, tá bem? Então, vamos, né? Vamos lá. Opa, desculpa. Então, olha aí, ó. Aqui um mapinha inicial. A gente está falando aí da Guerra de Canudos, que acontece no sertão, não é verdade? Vou falar um pouquinho do rio Vaza Barris, Bahia, ok? Aí o grande líder, né, o Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido também por Antônio Conselheiro, né, um beato. Ele é um cara itinerante, ele vai para lá e para cá, até parar naquele vilarejo de Canudos. A gente vai falar um pouquinho dele, tá bom? Então é uma pequena comunidade que já existia desde o século XVIII, um arraialzinho, né? E a partir de 1893 ele passou a um grande crescimento, principalmente por causa da chegada do Antônio Conselheiro, ok? E ele começa a fazer pregações de valores sociais e cristãos. Lembrando também que o Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, ele faz muitas críticas ao governo republicano. Ele, principalmente porque a República ela faz um monte, nós trabalhamos com isso na Constituição de 1891, a separação da Igreja do Estado é vista pelo Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, como algo demoníaco. Então ele batia muito nessa tecla, tá bom? Mas, até por conta desse tipo de discurso, muitas pessoas, principalmente da elite, né, e os jornais que atuam nos centros urbanos, eles começam a mexer na opinião pública, acreditando que Canudos, aliás, aquela guerra que vai existir, que aquilo não é guerra, né? Depende muito do ponto de vista. A Guerra de Canudos era um movimento para derrubar a República. Tá bom? Vamos ver isso aí. Vamos trabalhar com os slides e eu vou mostrando para vocês, tá bem? Então, Canudos era uma comunidade onde não existiam diferenças sociais, onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Então você tem aí a ideia de uma sociedade igualitária ali dentro. E como é que isso vai ser construído? Ao longo da aula eu vou mostrando isso para vocês, tá bem? Então, na verdade, o que está existindo aí é uma sociedade alternativa, porque o governo só aparecia lá nos arraiais para cobrar os impostos. Lembrando que uma das marcas da República era o abandono do povo, ou seja, aquela elite que governava não estava nem aí para as pessoas do campo em especial. Lembrando também que essas pessoas vivem isoladas, né, sendo exploradas pelos coronéis e também vítimas de um outro fenômeno que acontece, que é o banditismo social, né? Saques, roubalheiras, mortes também, né? Muitas pessoas morrem por causa, às vezes, uma bebida, às vezes uma ofensa, às vezes um acerto de contas, em nome da honra, em nome da lealdade. Então, é um lugar também, é um ambiente extremamente perigoso, principalmente com a figura dos cangaceiros, dos jagunços também, que é uma milícia armada dos coronéis, né? Aqueles homens que vivem para defender os interesses dos coronéis e matam, né, várias pessoas. Então, é um lugar também com muita violência, tá bem? Eu coloquei Guerra de Canudos, como ficou consagrada. Aliás, a palavra Canudos não deixa de ser uma forma, eu diria, depreciativa
por causa parte ali de uma vegetação de bambus, né? Então, uma ideia de Canudos. E muitas das cabanas feitas lá no Arraial de Canudos, daí que vem o nome, eram feitas até de bambu, ok? E a imprensa e a elite, quando se referia a esse tipo de pessoas que moram nesses lugares, eles falavam assim, os canudos, gente desordeira, bando de bandidos, bando de fanáticos. Então havia também um grande preconceito. Depois eu vou soltar uma aula de positivismo para vocês entenderem um pouquinho disso, tá bom? Então vamos lá, vamos indo. Então, na verdade, eu gosto de chamar insurreição. Eu acho a palavra insurreição melhor, porque esses homens estão lutando contra a miséria, contra o abandono da República, e estão vendo nesse arraial que é batizado de Belo Monte, né, por Antônio Conselheiro, aí traz a ideia aí de uma terra santa, um lugar santificado, onde o próprio Conselheiro prometia a salvação da alma das pessoas. A gente vai falar daqui a pouco de messianismo. Nós entendemos que essas pessoas, na verdade, elas estão vendo nessa sociedade alternativa que se forma uma oportunidade de eles terem acesso à terra que era negado a eles, do alimento, da comida. Existem regras sociais muito fortes dentro dessa comunidade também. Bom, vamos passar isso aí, né? Então, aí o contexto, ou seja, o que está acontecendo. O episódio foi fruto de uma série de fatores, é importantíssimo. Por que isso acontece? Por que as pessoas vão para lá, né? As pessoas estão indo em busca de proteção. Eu estou ouvindo de um líder a minha redenção, que eu vou ser salvo quando morrer, mas enquanto eu estiver vivendo, eu vou ter acesso à terra que eu sempre sonhei, a vida digna, tá bom? Então, olha aí, ó, aqui eu vou ler mesmo, o episódio foi fruto de uma série de fatores, como a grave crise econômica e social em que encontrava-se a região na época, historicamente caracterizada pela presença de latifúndios improdutivos. Isso existe até hoje, né? Tem aí até o movimento sem terra, né? O movimento sem terra ele vai atuar nos latifúndios improdutivos, tá bom? Eles não entram em latifúndios produtivos. Não, eles vão entrar nos latifúndios improdutivos para poder fazer ali uma certa comunidade, enfim, agrícola, produção de alimentos, abastecer o mercado interno, isso é muito importante. Situação essa agravada pela ocorrência de secas, né? A seca sempre foi um problema ali no Nordeste, do desemprego crônico, pela crença numa salvação milagrosa, olha aí a questão do messianismo, né? Então, sempre que nós estamos em miséria, é comum surgir boatos, ideias que vai chegar um meteoro salvador que vai destruir todo mundo, que vai redimir todo mundo, que vai aparecer um Messias e vai levar a todos para um lugar onde todos estarão salvos. Isso existe desde quando o ser humano existiu no mundo, né? Tá bom? E lembrando aqui, ó, isso aqui é uma frase muito forte, quer ver, ó, da exclusão econômica e social, né? E os flagelos, é um povo sofrido. Eu já separei algumas fotografias, inclusive desse camarada aí, do Flávio de Barros, tá bom? Então o Flávio de Barros, ele tirou várias fotos de Canudos, tá bom? Ele estava a serviço do Exército Brasileiro, tá vendo aí, ó, né? Lembrando que todo esse movimento que envolveu o Exército Republicano, esse camarada foi para lá para fotografar, mas ele acabou fotografando outras coisas, enfim, né? Então, olha aí, ó, resiste ao momento que mulheres feridas, velhos, crianças se entregam ao exército, uma provável estratégia de resistência final de pouco. Então, na medida que esses combates estão acontecendo, haviam fotógrafos oficiais, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Vou falar do Euclides aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Só aqui os bambuzinhos que eu te falei ó, aqui, tá vendo? Então aqui é uma foto aí da época, né? Enfim, aí, provavelmente para mostrar, né? A ideia é o exército tá tirando foto para mostrar para os seus superiores, né? Tá acontecendo as imagens, que riqueza, né? Olha o sertão, olha só, galera. Olha só, as terras improdutivas que a gente fala, né? Enfim, olha só a vida desses homens, fora o calor que tem, né? Isso aqui é um expedicionário, né? Um cara das expedições enviadas pelo o exército, tá bom? E aí o cara deve ter tirado foto, né? E aqui os acampamentos, tá vendo? Foi guerras, né? Foi um movimento bem duradouro, né? Então, olha, sobre a exumação do Antônio
Conselheiro, ocorreu 6 de outubro de 1997, a fotografia é tirada por Babo. Há interessantes informações do jornal de Gutenberg sob o título de Canudos. 30 de outubro do mesmo ano, sob o título Vitória, né, informava ao presidente da República, na época, Prudente Moraes, da felicidade do ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado, pela grande vitória de ter massacrado 25 mil pessoas, né? Pobre, grande vitória, né, gente? Aí você vê, né? Aí você pega lá o exército russo, que faz aniversário de ter vencido Hitler, de ter vencido o Napoleão Bonaparte, aqui os caras, né, parabenizando pela vitória. Vocês vão ver do que eles venceram, tá? Aqui é o famoso rio Vaza Barris. Eu trouxe essas informações para vocês para a gente entrar na aula mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou sapecar na aula. Essa aí é uma foto atual do rio Vaza Barris, né? Ele também tem, ele é um rio perene, né? Ele não acaba, não tem. E também passa por Sergipe. Olha aí os homens aí, os vitoriosos aí, né? Olha aqui. E aqui é os bambuzinhos que eu falei para vocês, tá vendo? Daí o nome, né? É uma vegetação, né? Então tem os bambus. E aí olha esses bambuzeiros, esses canudos, né? Mas na verdade eles chamavam isso de Belo Monte. E aí a foto do conselheiro, tá vendo? Olha aí, ó. Morreu de desinteria, alguma coisa assim, entendeu? Alguns dizem que ele morreu em combate, mas ele morre muito mal, tu vê, né? Então, o Antônio vai ser a foto real tirada pelo Flávio de Barro. Bom, leva esse nome por ter sido travado na Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, uma comunidade autônoma, tá vendo aí, ó? Uma sociedade alternativa que, anoto isso, hein? Que não segue as regras da República, tem que deixar isso muito claro. É por isso que a República tem o desafio de acabar com isso. Imagina, uma república recém-fundada, né, 1889, e aí, quase 20 anos depois, aí, envolvida num problema desse, né? Olha aí, ó. A guerra inicialmente expôs a realidade de um Brasil de muitas faces, de um Estado republicano recém-instalado, encarado por milhares de religiosos sertanejos como encarnação do anticristo, entre outras coisas. Por quê? Porque, primeiro que houve esses problemas com a igreja que eu falei para vocês, né? A ideia de laicidade, uma sociedade que tem o catolicismo enraizado, é muito difícil, tá bom? E também do abandono, né? Então ele se sentiu abandonado. Como eu disse a vocês, lembrando que Canudos, na verdade, as autoridades só aparecem lá nessa região para duas coisas: para cobrar impostos ou para reprimir, né? Então, Canudos era uma pequena aldeia que surgiu no século XVIII, à margem do rio Vaza Barris, que eu mostrei para vocês. Não foi o conselheiro que criou. Na verdade, quando ele chega, aquilo aumenta, né? Por causa das suas pregações. Ele pregava, ele tinha boa oratória, uma oratória messiânica, tá bem? Então, com a chegada dele, passou a crescer por volta de 25 mil habitantes, mulheres, pessoas que são perseguidas dos coronéis, e rebatizou o local como Belo Monte, né? Então, trazendo a ideia de um lugar, de um paraíso, onde ele vai salvar as almas. Bom, e alguns dizem 30 mil pessoas. Olha só que legal. Contabiliza-se que entre 20 a 25 mil sertanejos tenham sido mortos, sem distinção entre crianças, idosos e mulheres. Essa é a vitória lá que o pessoal tirou foto, tá bem? Uma parte deles chegou a se entregar sob a promessa de perdão da República, mas depois também foram assassinados. Regras e características sociais, aí que eu falei para vocês. Canudos é uma sociedade que monta dentro de um país. Então, é lógico que o governo republicano e as autoridades locais, os coronéis, se incomodam muito. Canudos era uma comunidade onde inexistia as diferenças sociais, onde os rebanhos de lavouras pertenciam a todos, né? Parece até um comunismo, né? Mas não vai usar essa palavra. Mas é uma espécie de uma sociedade igualitária, né? Com regras sociais, até regras morais também. Em alguns pontos, o conselheiro, que é o grande líder, ele não permite bebidas, jogatinas, apostas. Então, não pode bater nas mulheres. Tem muita coisa bacana aí por trás disso aí, tá bom? Esse modelo socioeconômico era uma atração constante para milhares de sertanejos que estão indo para lá em busca de salvação, né? Eles querem terra, eles querem fugir dos desmandos dos coronéis, e muitos desses sertanejos, eles manjam pra caramba de arma.
Eles são mirolha, tá? Eles atiram bem pra caramba. Não foi fácil derrotar eles, não. Eles enfrentaram o exército, meu amigo. Tem noção disso? Tá bom? E você aí com os coronéis e um exército é difícil também. Os caras isolados, sozinhos, massacrados pela imprensa. A opinião pública era contrária ao movimento de Canudos. Como sempre, né? É a ideia do messianismo que eu falei para vocês. Não pode esquecer dessa questão do messianismo para entender esse movimento chamado Canudos, ok? Um arraial, por isso que leva o nome de Canudos. O próprio nome Canudos, que surgiu lá nesse arraial, Arraial de Canudos, eu expliquei para vocês, está relacionado provavelmente àqueles bambus, né, que parece um canudo, o pessoal, canudo, né? Provavelmente, a única explicação, embora pouco fala do nome Canudos, mas eu tive alguns professores que fizeram teses, né, apresentando em faculdade. Eu tive a oportunidade de assistir algumas e lembro de dois professores falando sobre a nomenclatura Canudos está relacionada a essa vegetação, né, onde eles usam principalmente para fazer cabanas, né? E aí o conselheiro chega e aquilo começa a aumentar. Muitas pessoas começam a ser atraídas pelo discurso do conselheiro. Para compreender a Guerra de Canudos, é necessário entender o fenômeno do messianismo, que teve uma presença forte no Brasil nessa época. Será que existe hoje a ideia de um salvador? Antônio Conselheiro, nome adotado pelo cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, tornou-se uma figura bastante conhecida nos sertões do Ceará, da Bahia e outros estados, sobretudo a partir da grande seca, né, que assola mais ainda o povo, né? Então, o messianismo significa, né, a ideia que um cara vai vir e vai salvar, e as pessoas na miséria, meu amigo, é difícil. Quando esse Messias aí, no caso o conselheiro, ele é um Messias, é um líder religioso, mas existe também líderes messiânicos políticos, que é o caso do Hitler, lembra? Também do Mussolini, do Stalin, ok? Então, é um dom da graça, um Max Weber, né? Que vocês vão estudar no que vem, com qual líderes carismáticos têm poderes sobrenaturais e atrai seguidores. Então, na verdade, isso aqui é uma metáfora, tá bom? E tem o dom da graça. Eles possuem o dom de fazer as pessoas acreditarem que vai existir um mundo melhor a partir da liderança deles. O Lula também pode entrar aí com um certo messianismo, né? As pessoas... o Getúlio Vargas, o pai dos pobres, a gente vai estudar isso. Não deixa de ser um messianismo. Extremamente marcado pela pobreza, esse é o contexto, né? A opressão, que eu falei dos coronéis, a crença religiosa operava como modo de aliviar as tensões que atingiam a população menos favorecida. Contudo, os representantes religiosos oficiais nem sempre ocupavam esse lugar, tendo em vista que defendiam a ordem vigente. Então, vai existir aí uma diferença entre o Antônio Conselheiro, que é um líder religioso local que não tem vínculo com a igreja, entendeu? Ele está ali. Então, a própria igreja em si, ela não apoia o Antônio Conselheiro, tá bom? Foi daí que líderes religiosos populares, como Antônio Conselheiro, apareceram oferecendo discursos e ações de alento mais próximas à demanda imediata. Então, esses caras estão mais próximos do povo e eles conseguem captar o povo. Mas eu achei que tem uma liderança positiva, né? Porque ele acaba ajudando muita gente. Bom, amigos, isso vai acontecer também com Canudos, tá? A gente vai falar do José Maria, do João Maria também, que eles vão falar da monarquia celeste lá no Contestado. Vai ser a próxima aula também. Vai existir messianismo na guerra do movimento chamado Contestado, tá bem? Vou fazer também esse vídeo aí para vocês. Aí eu pergunto, ele é um inimigo da República, né? Será que ele é inimigo da República? Porque o conselheiro, realmente, nas suas pregações, ele sempre está marretando a República. Primeiro, questionando ela, que ela abandonou as pessoas. Ele tem uma visão social muito forte também, e também tem essa visão religiosa dele. Ele é um religioso, ok? Então, olha aqui, ó. Ele, por meio de suas profecias, prometia ao povo que o seguia da libertação do jugo da República. Então, a República é um inimigo. E aí, os jornais, né, aliados da elite, eles começam a pegar esse discurso e começam a martelar, construindo a ideia de que Canudos é o inimigo do povo. Então, as pessoas que estão nas cidades até apoiam que acabe com isso, com essa sociedade aí. Essa sociedade de loucos, de fanáticos, esses caras malucos, enfim, tá bom? Então, o Maciel foi líder dos sertanejos que entraram em conflito contra as forças republicanas na chamada Guerra dos Canudos. Eu gosto do termo insurreição. Eles estavam reagindo contra a República.
Guerra, nossa, guerra para mim é Rússia, Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial, né? Agora lutar contra sertanejo, né? Sei lá, com facão. Aos poucos construiu-se em torno do Antônio Conselheiro e seus adeptos uma imagem equivocada, que todos eram perigosos monarquistas. Mas isso aí era construído pelos coronéis, tá? Os coronéis, o próprio tinha até parte do povo, aqueles que não estavam lá dentro do arraial, que também acabavam pegando o discurso do coronel e defendendo a serviço das potências estrangeiras, querendo restaurar no país um regime imperial. As pessoas acreditavam nisso. Ou a invasão da Venezuela, né? O pessoal acreditava, os venezuelanos vão vir na nossa casa e vão ficar dentro da sua casa. Rolou ou não rolou esse papo aí? Gente, a imprensa faz isso, né? Devido, entre outros, ao fato do exército brasileiro sair derrotado em 3 expedições, eles foram derrotados mesmo, incluindo um comandante, né, o Antônio Moreira, o famoso corta-cabeças. Galera, esse camarada aí, ele vai participar lá da Revolução Federalista, para acabar, lembra da Federalista que eu falei para vocês? Lá da questão do Floriano Peixoto, do Deodoro da Fonseca. Então, esse Moreira César está participando, né? Inclusive, ele morre. Ele vai morrer. Quando esse cara morre, o pessoal fala, nossa, destrói Canudos, é muito perigoso, né? Bom, organização social de Canudos, tá bom? Possui aí, no início, 15 mil sertanejos, depois foi aumentando. Tudo era dividido entre os habitantes, sobrava era comercializado nas cidades vizinhas. Desse modo, conseguiam obter os bens e produtos que não eram para o uso local, como armas, por exemplo, machados, facões. Para se protegerem, os habitantes de Canudos organizaram-se grupos armados. Foi assim que, em poucos anos, o Arraial de Canudos se firmou na região como um contestado, passando a reunir cada vez mais sertanejos que lutavam para mudar suas condições de vida, fugindo da miséria e dominação dos grandes latifundiários, né? Depois eu vou botar um Szinho ali, que aqui está errado. Agora eu vou fazer logo dos grandes latifundiários. Marcão não gosta desse negócio, não. Marcão já resolve logo. Vou botar o S aqui. E botei o S de sadia. Né? Ponto. E vamos que vamos. Né? Já passei de novo. Mas eu quero falar do Euclides da Cunha para vocês, tá bom? Beleza? Messianismo, falei disso aí, né? Bom, falamos disso aí, né? Então, como é que é percebido? Vou lá, como é que esse movimento era percebido? A igreja perde fiéis, não gosta disso. Então, o clero, ele vai apoiar a república, né? O governo republicano. Os coronéis, que fazem uma campanha depreciativa dos canudos, eles também perdem o controle sobre as pessoas e as terras também, né? Existia também. Eu vou contar umas histórias daqui a pouco para vocês. Peraí. A Jovem República não poderia admitir uma sociedade com modelo social alternativo, né? Que negócio é esse? Vamos acabar com isso. Então, igreja, coronéis e Jovem República, a República aí, né, vai para dentro. Então, a reação do governo. Conta-se, a gente sabe que o conselheiro ele encomenda madeiras, né? E para fazer construções, acho que é para fazer uma igreja. Ele constrói uma igreja ali, né? Muito legal esse belo monte, tá? E aí, essas madeiras não chegam. Então começou a surgir uns boatos nas pequenas cidades ali na Bahia que esses sertanejos iriam roubar todo mundo para pegar essas madeiras. Bom, o que a gente sabe é que alguns soldados acabam encontrando com sertanejos nas estradas e vai rolar um conflito entre sertanejos de Canudos e soldados da República, e enfim. E essa notícia chega, né? Essa notícia chega, e aí os caras não param, criaram 3 expedições, foram derrotadas, inclusive, tá vendo? Olha aí, a primeira expedição, formada por uma centena de homens, e a segunda, ainda mais reforçada, com mais de 500 oficiais, foi logo derrotada pelos sertanejos que lá viviam. Chegada a notícia na capital do país, o governo federal articulou uma nova investida com mais de 1.200 soldados. Mais uma vez, os sertanejos sobressaíram. Olha aí, ó, tá vendo? Ao todo, 5 expedições militares para acabar, tá? Foram levados em Canudos para o confronto com os sertanejos entre os anos de 1896 e 97. A última delas massacrou todas as pessoas residentes do Arraial e foi documentada pelo engenheiro e escritor Euclides da Cunha,
a obra dos sertões. Bom, aí eu quero aqui falar desses sertões aí, tá bom? Eu tinha separado aqui um slide, eu passei, ó. Ele tá aqui. Já tô acabando a aula, vai ser rapidinho essa aula aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Ué, cadê o livro? Aqui. Galera, tá vendo esse livro aí? Preste atenção que esse livro aqui, galera, sempre cai em concursos. Eu super indico esse livro eu já li. Esse livro do Euclides da Cunha, esse camarada, gente, em primeiro lugar, vou falar um pouquinho dele. Ele começa, ele lá na época do Império, ele foi expulso do exército. Tá? Ele era um republicano e um positivista convicto, tá? Eu vou soltar minha aula de positivismo para vocês, não percam essa aula de positivismo, tá bom? Então, o positivismo, ele está dentro do sangue do Euclides da Cunha, né? Ele é um republicano convicto. E depois ele vai fazer curso na Escola Superior de Guerra do Exército, tem especialização em artilharia, inclusive, ok? Bom, Euclides da Cunha tem uma morte trágica, cara, assim, vou falar uma fofoca aqui, né? Tadinho, né? Ele era casado e parece que ele cisma que a esposa dele estava traindo, e aí ele vai, tipo, tomar... sei lá, ele vai lá reclamar com o cara que supostamente estava com a esposa dele, e eles fazem um combate de tiro, né? O cara saca a arma, ele saca a arma também, são militares, só que nessa o Euclides da Cunha leva a pior e morre, né? Ele é morto, tá bom? A tiros por esse suposto amante da esposa dele. E parece que o filho de Euclides da Cunha vai tentar vingar o pai mais tarde, também vai se prejudicar também. É uma história trágica. Depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa e falar para mim, eu te valorizo, tá bem? Te valorizo mesmo. Bom, em primeiro lugar, o Euclides da Cunha, a princípio, ele escreve no jornal no Rio de Janeiro, depois ele vai escrever no jornal chamado Província de São Paulo, que é o Estadão de hoje, tá bom? O Estadão. E o Estadão manda o Euclides da Cunha para cobrir essa guerra de Canudos, né? Essa famosa guerra. E o Euclides da Cunha tinha várias vezes, vários artigos, mas arrebentando com os sertanejos, dizendo que eles eram monstros, que eles eram mestiços, que eles eram pessoas que queriam derrubar a República. Ele odiava aquele movimento de Canudos, e ele vai para lá. Mas o bacana é que o Euclides da Cunha, em primeiro lugar, é um cara extremamente inteligente, tá? Além dessa formação que eu falei para vocês de artilharia, ele chega a ser primeiro tenente do Exército. O Euclides da Cunha, ele também é formado em ciências da natureza e também na matemática. Então, é um cara, gente, que sabe das coisas. Ele vai para lá e faz uma espécie de pesquisa de campo. E, através dessa pesquisa e da observação que ele faz desse movimento chamado Guerra do Canudos, mais tarde vai surgir o primeiro livro, reportagem, né? É um livro reportagem, é o primeiro livro reportagem da história do Brasil, inclusive, tá? E ele vai desenvolver esse livro maravilhoso em 3 partes, gente. Olha, esse livro, ele é grandão. Gente, eu super indico que vocês comprem esse livro, que comecem a ler, vocês precisam conhecer esse livro aí. Ele faz são 3 partes que ele divide. A primeira é o capítulo A Terra, né? E esse A Terra, gente, eu vou ser honesto com vocês, desses 3 capítulos é o que eu tenho mais dificuldade de ler. Eu sou honesto, eu não sou um cara mentiroso, né? Mas ele vai descrever todo o sertão. É um livro literalmente de... Como ele é formado em ciências físicas da natureza, meu amigo, tá entendendo o negócio? Não, esse camarada aí, gente, ele simplesmente foi o número 7 da cadeira, né, da Academia Brasileira de Letras. Tá? Deu para sacar quem é o cara? Né? Deu. Né? Então ele vai escrever esse primeiro livro, reportagem brasileiro, né? E ele vai para essa guerra como correspondente do jornal, que hoje é o Estado de São Paulo, né? Vai ficar ali observando os 2 meses. Esse livro, se eu estiver enganado, é publicado em 1902, 1904, logo depois, né? Então, ele vai escrever, ele vai dividir esse livro em 3 partes. É grandão o livro. Esse primeiro livro, primeira parte, que é chamada A Terra, ele é recheado de informações sobre fauna, flora, relevo, e o cara conhece, sabe? Literalmente
minucioso. Ele descreve, sabe? Como se fosse um cientista que observa as coisas e começa a relatar. O segundo capítulo, até porque eu sou um humanista, né? Que é a segunda parte que chama O Homem, ele vai descrever a vida do sertanejo. Galera, e esse cara que só falava mal desses sertanejos, quando ele faz essa pesquisa, ele literalmente inverte a visão que ele tinha. Olha que bacana, hein? O Euclides da Cunha é um dos caras que eu mais gosto, porque ele tinha uma visão, depois ele foi pesquisar sobre aquilo que ele falava, ele viu que nada que ele escrevia sobre sertanejo era verdade. Porque, na verdade, né, ele vai escrever esse segundo capítulo, né, que é, na verdade, um livro antropológico, a segunda parte, tá? Antropologia pura, ele estuda o homem mesmo, e também o comportamento social da vida do homem naquele local. Daí que ele é um cara, um determinista, né? Vocês podiam fazer uma pesquisa sobre determinismo, né? Essa ideia do meio e a geografia, né? E determina o que vai ser um indivíduo. Ele tem essas coisas. Então, por isso, ele usa alguns termos até que a gente não gosta. Termos racistas, inclusive, século XIX é um século da eugenia. Eu vou fazer uma aula para vocês sobre isso, tá bom? Mas tirando esse tipo de situação que existe assim na escrita de Euclides da Cunha, que era muito comum na época, ele se refere aos mestiços, os sertanejos, sabe? Mas ele faz uma grande obra, né, antropológica nesse segundo capítulo, que é o Homem. E depois no terceiro capítulo, que é o que eu mais li. Eu amo esse terceiro capítulo, tá? Eu amo o terceiro capítulo do livro Os Sertões, não esquece disso, que ele vai, né, ele vai ver a situação de miséria, ele vai descrever a vida miserável. E ele vai dizer o seguinte, que nessa parte a luta, né, ela é fruto do quê? O que ela é fruto do quê? Ela é fruto justamente daquela desigualdade histórica que existe ali. E ele começa a imaginar o seguinte, olha, cara, acho que se eu estivesse no lugar... É meio que isso. Se eu estivesse no lugar deles, eu faria o mesmo. Porque eles não estão lutando contra a República. Você entendeu? Essa sacada de Euclides da Cunha. Esses caras estão lutando contra o abandono da República. Porque uma coisa é a gente falar aqui da cidade, outra coisa é a gente ir lá no local e ver a vida das pessoas. Não é? Então, essa é a riqueza do livro Os Sertões, tá bom? Espero que, assim, sinceramente, pesquisem mais sobre Euclides da Cunha, tá bom? Beleza pura? Olha aí os sertanejos, né? Olha só. Isso aqui são os expedicionários. Os homens aí mandados pelo exército. Tá? Alguns são capangas pagos também do coronel, tá? Pensa você que todo mundo é do exército, não é não. Tá bom? Então, falei das regras, falei do messianismo, deixa eu ver aqui, blá, 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 inimigo da república, né? Eu falei da organização social para vocês, como eles eram percebidos, a reação do governo, né? A última delas falei que massacrou, né? E aí que esse massacre é relatado pelo Euclides da Cunha também. Muito legal, gente, esse livro aí, tá? E o 5 de outubro de 1897, o fim. Né? Para que a agitação fosse contida, o exército teve então que determinar uma formação militar ainda mais extensa, composta por um contingente superior a 6 mil soldados. Além disso, o emprego de 18 canhões determinava, né, que o se configurara até então como um conflito, se transformaria numa verdadeira carnificina. Essa palavra, gente, tu jogar canhão naqueles bambus, tu tem noção? Isso é guerra. Em 5 de outubro de 1897, a violência fora finalmente concretizada, quando ninguém mais sobrava vivo naquele lugar. Tá vendo aí? Até crianças e idosos, tá bom, gente? Tá aí, ó. Os vitoriosos, aí, jogar canhão aqui, ó, bala de canhão aqui, tá bom? Nossa Senhora, né? Não é muito melhor fazer um programa social, ajudar essas pessoas? Será que esses caras não têm nem ideologia, não, eles só queriam viver em paz, cara, na boa. Tá? Aí encerro aí com o Antônio Conselheiro, saiu uma foto do Flávio de Barros, dá uma pesquisada no Flávio de Barros, tá bom? Então, aqui é a minha reflexão para vocês, tá bom? Jamais esqueçam da situação de pobreza dos caras, né? A situação da região é porque era muito precária devido às secas, à fome, à pobreza e à violência social. Esse quadro, somado à elevada religiosidade do sertanejo, deflagrou uma série de distúrbios sociais, os quais, diante da incapacidade dos poderes constituídos, aí está falando do governo, né, em debelar ou acabar com isso, conduziram
a um conflito de maiores proporções. Mas é isso, gente. O governo brasileiro sempre foi assim. Em vez de resolver a coisa, investir, né? Não, eles preferem ir para a briga, para o conflito, né? Ainda mais que é pobre. Tá? Aí a questão do messianismo, o Antônio Conselheiro é tido como um profeta, né? Ele criticava realmente no seu discurso a recém-instaurada República, pelo seu afastamento da igreja, e abarcava também em seus discursos as condições miseráveis da vida dos sertanejos. Então, anota aí, nos discursos do Conselheiro, uma parte dela é contrária à República, né? Por causa desse afastamento da igreja, e ao mesmo tempo tem uma conotação de crítica social, tá? A República, na verdade, aparecia no sertão quase que unicamente como um objetivo. A cobrança de impostos, que eu falei para vocês, a tudo isso associava-se ainda o histórico de concentração de terras improdutivas e a seca da região, né? Terras improdutivas nas mãos dos coronéis que mandam, desmandam e usam a violência e os jagunços. Com seu discurso messiânico, Antônio Conselheiro passou a atrair cada vez mais gente para a região de Canudos, vivendo sob regras, as regras eu falei para vocês, e princípios que descolavam cada vez mais da República. É literalmente uma sociedade alternativa, né? Olha aí a povoação de Canudos, que os caras jogaram canhão, olha aí, ó. Nossa, hein? Que resistência, hein? Né? E aí a reflexão da aula, né, que vocês vão responder para mim. Comente os fatores da formação de Belo Monte, né? Lembrando que Belo Monte foi quando o conselheiro rebatizou, né, o Arraial de Canudos, vai se chamar Belo Monte, né? Eu explico isso. Por qual razão a República reagiu contra Canudos? Explique o que você aprendeu sobre messianismo. Comente sobre as regras sociais em Belo Monte, né? Como é que era a vida ali dentro, né? Aí você fala das mulheres, fala dos homens, das regras sociais. Porque o clero, né, a igreja, via Canudos como inimigo a combater. Por que os coronéis temeram Canudos? Né, estão dentro de uma terra improdutiva? Porque o coronel também vai lá se meter. Comente a importância da obra literária Os Sertões. Acho que esses são 7 aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7. São 7 reflexões que vocês irão colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? São 7? Isso, 3, 7, E vão responder, vão fazer a reflexão, tá bom? E, enfim, e o aluno que fizer um vídeo e quiser pegar essas reflexões e falar, cara, eu dou um valor muito maior ainda, né? Uma apresentação de slide. Vocês podem até baixar o Loom. Esse Loom aí é um gravador de aulas que eu estou usando aí. Quem quiser me pede, eu mando para vocês o link, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Enfim, encerro ela com gratidão. Obrigado, tá bom?